Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. E aí, você já está inscrito aqui no meu canal? Se você ainda não estiver, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber notificação. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui. Muito bem, a gente tem falado sobre as ferramentas da disciplina positiva. Começamos falando um pouquinho sobre o que é, a gente tem lá alguns vídeos para trás. Depois a gente começou a falar um pouquinho sobre a birra, que é uma das principais dificuldades que os pais relatam em relação ao comportamento da criança. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho das ferramentas. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre as escolhas limitadas e hoje a gente vai falar sobre algo que muitas vezes a gente não para pensar a respeito. E que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil da gente colocar em prática. Vamos lá? Bom, você já parou para pensar que a maioria das vezes que a gente se comunica com as crianças, a gente faz, digamos assim, é forte falar, né? Mas chantagens ou manipulação do comportamento da criança. Por exemplo, se você não comer tudo, não vai comer o doce. Se você não fizer isso, a gente não vai na festa do amigo. Se você não se comportar, a gente não vai para o shopping. Se você não for bonzinho durante o ano todo, Papai Noel não vai trazer o seu presente. Gente, o que é isso? Isso é manipulação, isso é chantagem, né? Porque a gente faz a criança, bom, você tem que ter esse comportamento para que tal coisa aconteça, você tem que ter isso aqui acontecendo para tal coisa acontecer. Isso é chantagem, é manipulação. A gente está tentando manipular o comportamento da criança. E depois, quando a criança vem fazer isso com a gente, né? Então, assim, mas mamãe, eu comi tudo, me dá o chocolate. Ô, mamãe, me dá o tal presente, você vai me dar o tal presente se eu fizer tal coisa? O que eu vou ganhar se eu fizer tal coisa? Então, quando a gente entra depois com a criança fazendo isso, a gente questiona, não é mesmo? E aí a gente não acha nada bom quando a criança faz isso. Só que a gente está lá e acaba fazendo e sendo um vetor para que a criança aprenda a fazer isso, não é? A gente acaba ensinando e modelando esse comportamento de manipulação nas crianças. E aí, gente, olha só, uma simples troca de palavra, muitas vezes, da forma como eu converso e como eu falo com a criança, já vai trazer uma outra compreensão para a criança e a gente sai dessa questão da manipulação. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Olha a diferença de eu falar assim, se você comer toda a sua comida, você vai ganhar um chocolate. Ou se eu falar assim, depois que você comer toda a sua comida, você vai ganhar o chocolate. Entenderam a mudança da troca do se para depois? O se é condicional, é uma palavra que coloca uma condição, ela imprime uma manipulação naquilo que eu estou querendo que a criança faça. Quando eu uso o depois você vai comer, eu estou dizendo para a criança que ela vai comer e depois ela vai ganhar o chocolate. Não é uma condição, é uma coisa seguida da outra, é uma atitude que segue a outra, é um comportamento que vai seguir o outro comportamento. Uma outra forma que a gente pode se colocar em relação à criança é usando a palavra e. A palavra e, ela é muito utilizada quando a gente precisa ter uma postura firme e gentil com a criança, né? Quando a gente precisa que a criança entenda que tem coisas que ela tem que fazer, independente dela estar gostando ou não, e que assim é a vida de todo mundo. Então, muitas vezes ela assim, eu não quero ir fazer tarefa agora, eu quero assistir TV, eu quero assistir desenho e tal. Então, muito bem. O que a gente vai dizer para a criança? Você precisa fazer a sua tarefa. Muitas vezes a gente precisa, né, começar, eu acho que é legal lembrar isso, pelo acolhimento. Fala assim, poxa, mamãe entende que você não quer fazer sua tarefa agora e a gente precisa fazer a tarefa. Como nós podemos resolver isso? Então, assim, a gente joga para a criança que a gente entende a dificuldade dela, que a gente até entende e compreende que ela não está com vontade de fazer aquilo, porém, ela precisa fazer aquilo. E aí, como que nós vamos resolver isso? Então, entende que a gente a gente coloca um acolhimento, a gente compreende o que a criança está trazendo, mas a gente não deixa para ela, tá bom, a gente não pode fazer isso agora, ou se você fizer a tarefa, a gente vai no shopping depois, ou se você não fizer, a gente não vai, né? Então a gente diz, a tarefa precisa ser feita, não é uma opção, né? Ela precisa acontecer. Como que a gente vai resolver isso juntos? Porque aí você transfere a solução do problema junto para a criança. E aí você vai praticando com essa criança o que a gente falou lá nos primeiros vídeos dos princípios da disciplina positiva, né? Que são os princípios para a vida. Você deixa a criança auxiliar na decisão, a criança ter autônoma para decidir o que ela quer fazer ali. Mas é óbvio que não fazer a tarefa não é uma opção. Você até pode, lembrando do vídeo anterior, né, lembrando das escolhas limitadas, decidir qual é o horário. Então assim, você prefere fazer sua tarefa antes da gente almoçar ou depois da gente almoçar, por exemplo, tá? É um exemplo. Porém, você não tá dando opção para ela de não fazer a tarefa.
Então, quando a gente usa o e quando a gente troca, né, do e para depois, ou assim que, né, muito legal assim que você fizer isso, mas eu quero assistir isso agora. Mas nós vamos assistir assim que você fizer essa sua tarefa. E aí, gostou? Vamos entender um pouquinho mais das outras ferramentas e de outras dicas bacanas? É só seguir aqui comigo para os próximos vídeos. Até lá, um beijo para vocês!